Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Baeta, eu sou anestesista do Hospital Moriá, com a doutora Ieda, mastologista, a doutora Ieda Reis, e com o doutor Rafael Brandão, que é oncologista, os dois no Outubro Rosa. Isso quer lembrar do câncer de mama. O câncer de mama é a que mais acomete mulheres no Brasil. Então, por isso, mais de 60 mil casos esse ano. A incidência é muito alta, mas nós só temos boas notícias. Antes da gente detectar o câncer de mama, melhor e mais assertivo vai ser o tratamento, com mais de 90% de chance de cura. Mesmo para aqueles cânceres mais agressivos, a medicina atualmente vem apresentando tratamentos cada vez mais eficientes e dando cada vez mais vida e qualidade de vida. Então, vamos começar pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Ieda, está me Olá, ouvindo? tudo bem? Sou a Ieda, mastologista. Queria agradecer muito pelo convite. Obrigada. E espero que hoje à noite a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante aqui com o destaque no mês de outubro. Legal, Ieda. A gente já tem algumas perguntas que já foram encaminhadas, mas a gente quer que as mulheres enviem as suas dúvidas, contem para a gente as suas experiências, mas também queremos ouvir as perguntas e as dúvidas dos homens. Então, podem mandar as perguntas para essa live. Ieda, uma primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: com que idade eu realmente devo começar a fazer mamografia? Legal, essa pergunta é bem importante. E a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Mastologia, que também concorda com a Febrasgo e as instituições principais brasileiras, é que a gente deve começar o rastreamento, que é a mamografia de rotina, naquela mulher que não tem nenhum sintoma, a partir de 40 anos de idade. E a periodicidade deve ser anualmente. Então, essa é a nossa recomendação atual. Para aquelas pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, existe um outro guideline que é utilizado no Sistema Único de Saúde e em alguns outros lugares, que a mamografia começa a ser feita um pouco mais tarde, a partir dos 50 anos. Mas, se possível, sempre a partir dos 40 anos anualmente. Legal, Ieda. Uma dúvida que eu tenho é essa recomendação, ela independe da história familiar da mulher? Ah, boa pergunta. Aquelas mulheres que têm um histórico familiar para câncer de mama, que vão ter, por exemplo, um parente de primeiro grau, a mãe ou uma irmã com câncer de mama, ou mesmo tias, avós, elas vão se enquadrar no que a gente chama de alto risco familiar. E aí, nesses casos, o rastreamento deve ser feito de uma maneira específica. Vou dar aqui alguns exemplos. Tive um parente de primeiro grau, vamos supor, a minha mãe teve câncer de mama com 45 anos. Eu tenho que começar o rastreamento pelo menos 10 anos antes do parente mais jovem acometido. Então, se a mãe teve com 45, eu teria que começar ao redor de 35 anos, tá? E tem algumas outras síndromes genéticas que podem estar incluídas no contexto familiar ou não. E aí, dependendo de cada uma, a gente vai fazer esse rastreamento de maneira mais precoce. E aproveitando, já que a gente está falando disso, nesses casos, a mamografia não vai ser o único exame a ser realizado. Provavelmente vamos acrescentar outros exames, como o ultrassom das mamas e a ressonância magnética também. Tá joia, legal. Ieda, uma mulher ela pode fazer mamografia tendo prótese de silicone na mama?
Essa pergunta é bem frequente. Muitas vezes ela vem aí, as mulheres fazem a inserção da prótese mais jovens e acabam não pensando muito nisso no momento da colocação da prótese, mas chegando lá perto dos 40 anos vem essa dúvida. E é importante falar que não tem nenhum problema realizar a mamografia em portadoras de prótese de mama, com alguns pontos que a gente deve lembrar. Toda vez que a mulher vai fazer a mamografia ou qualquer exame de mama, ela vai responder um questionário que é aplicado pela equipe da radiologia e lá vai perguntar, você tem prótese ou não? Sempre lembrar de marcar, que às vezes as mulheres esquecem. Você já fez cirurgia? Não, não fiz. E na verdade colocou a prótese de silicone. E aí, durante a mamografia, vai ser feita uma incidência especial com um cuidado para poder englobar toda a mama naquelas pacientes que têm prótese. E aí, com esse cuidado especial, a gente não vai ter diferença nenhuma em taxa de detecção de câncer. E assim, já tem muito estudo falando nisso, é um conhecimento bem sedimentado. Não piora para o diagnóstico, por exemplo, não vai atrasar o diagnóstico de nenhuma paciente o fato dela utilizar a prótese. E também não vai atrapalhar o tratamento, né? A gente vai ter que considerar todo esse contexto da prótese de mama para o tratamento, mas quanto a isso, não precisa se preocupar. E outra coisa também é que não vai aumentar o risco daquela mulher para ter câncer de mama, ok? A prótese de silicone não tem relação de risco para câncer de mama. Essa é uma coisa legal de saber, porque vira e mexe, aparece até na imprensa, né? Algumas notícias relacionando câncer de mama, até alguma determinada marca de prótese específica, né? A gente tem um tipo de câncer que é muito raro, que é o linfoma anaplásico associado à prótese de silicone. Esse é um tipo de câncer completamente diferente do câncer de mama, que é aquilo que a gente vem conversando aí nesse mês. E nesse caso, sim, está relacionado a um tipo específico de prótese que era muito utilizada antigamente, hoje está mudando um pouquinho, mas é uma doença muito, muito, muito rara. Assim, a gente consegue documentar e contar os casos que existem no mundo. Então, o linfoma anaplásico relacionado às próteses não é completamente diferente em tratamento, em epidemiologia e em tudo do câncer de mama. Tá joia. Pessoal, eu queria apresentar agora também o Dr. Rafael Brandão, que chegou aqui para brilhantar a nossa live. Você está me ouvindo, Rafael? Tô ouvindo, Carol. Tudo bem, Bem-vindo. Eda? Desculpa, viu, gente, o meu atraso aqui. A internet depois me... Lady Murphy, né? Não me ajudou, mas espero poder ajudar. Obrigado, viu, pelo convite. Legal. Rafael, eu tenho uma pergunta então para você agora. A gente não aguenta ver um exame no envelope e não abrir para ler o laudo, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que significa o BIRAS. Isso é um... Eu tenho sempre que explicar isso para as pacientes e eu acho que é... Eu acho que tem mais do que abrir exame, cara. Assim, eu falo para as pacientes, ficar sofrendo com isso também não dá. E o Google, de certa forma, acaba ajudando. Então, por mais que a gente critique, tenha essa fase de criticar o Google, eu gosto que vá no Google e procure e traga para a gente a informação, né? Traz para o médico e discute. Agora, o que é importante de estar na mente? Que a gente faz um limite ali do 3. De 3 para baixo, tá tudo ok. Óbvio, sempre eu tenho alguns casos de pacientes que estavam com BIRADS 3, BIRADS 4, e não olharam, deixaram na gaveta. Aquelas pacientes que fazem o exame, certamente a Ieda tem história para contar disso, paciente que faz mamografia, faz exame, deixa na gaveta, acha que está tudo jóia, e de repente tem um tumor ali, e aí a gente acaba perdendo o time, melhor tempo adequado para tratar. Mas bota o 3 como, para não ficar uma coisa decoreba, usa o 3 como norte. O 3 exige mais atenção, aí de acordo com o colega vai recomendar, ou ele vai fazer uma biópsia, ou ele vai acompanhar por mais um certo tempo.
Então, ele é uma classificação de gravidade, vamos dizer assim. Acho que falhou um pouquinho aqui, ó, a conexão dele. Ah, tá. Eu vou, Ieda, eu vou aproveitar, posso comentar um pouquinho então, daqui a pouco ele volta. lógico. O BIRADS é uma classificação. Ah, voltou. Tudo bem, Rafael? A internet não tá bem, né? Tô bem, tô bem. Acho que agora voltou. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, o BIRADS ele é uma classificação de gravidade dos achados da mamografia, é isso? Ele é uma classificação de achados, né? Da verdade, sim, é uma classificação para a gente ter um parâmetro se está tudo jóia. É óbvio que é muito para unificar o linguajar do médico radiologista, considerando que no próximo exame não vai ser o mesmo colega que vai estar laudando, e para também gerar uma homogeneização dos quadros. O que eu gosto de falar para os pacientes é grava o número 3, essa é a regrinha que eu falo isso toda hora no consultório, que eu acho que um número importante. O que está para baixo, a gente está bem, 3 aí cada caso é um caso. Eu pessoalmente escuto bastante sempre com os mastologistas e a gente vê se deve ou não intervir. E mais do que isso, acho que é algo que a gente tem que chamar atenção. Tá. Existe a possibilidade, por exemplo, de um BIRADS 2 evoluir para uma doença maligna? Existe, sem dúvida. Ah, pode acontecer, pode acontecer. É importante dizer que a lesão ela tem uma evolução e a gente nunca sabe qual time que aquele exame foi feito, né? Se eventualmente a doença. O que mais vale na oncologia, na medicina de uma maneira geral, mas na oncologia, muito mais do que o aspecto, como era visto até quando a gente fez faculdade, era muito o aspecto da lesão. Isso é importante, é óbvio que sim, mas é muito mais o comportamento dela, é o mais importante. Como ela se comporta daqui 3 meses, daqui 6 meses, essa mesma lesão. Então, ela cresceu, ela piorou o aspecto, ela tem uma personalidade. Eu brinco com os pacientes que, como se fossem dois gêmeos, dois irmãos gêmeos. Podem ser pequenininhos ou super grandalhões. O que importa é a personalidade deles. Um é mais ajuizado e o outro mais palhafatoso. É isso que é um pouco o que mais importante, assim como na vida, na medicina, eu vejo dessa maneira, assim, o comportamento. Tá joia. Tem uma outra pergunta aqui que acho que a Ieda já até comentou alguma coisa a respeito quando ela respondeu nossa primeira pergunta, que é se existe algum outro exame que não seja a mamografia que detecte o câncer de mama. Então, a Ieda tinha falado da ultrassonografia e da ressonância, né? Como que esses exames são avaliados para o diagnóstico, além da mamografia? Eles são complementares ou você pode abrir mão de um para fazer o outro? O padrão geral é mamografia para todas as mulheres assintomáticas acima dos 40 anos. Isso a gente está falando numa situação que a paciente não tem nenhuma queixa. Para Tá. aquelas mulheres mais jovens ou que têm algumas características específicas da mama, a principal delas são as mamas densas, a gente costuma acrescentar o ultrassom na rotina dessa paciente para poder aumentar a chance de detecção do câncer de mama. A Uhum. ressonância magnética, que é o outro exame, ele vai ficar reservado ou quando a gente não consegue ter uma conclusão, nem com a mamografia, nem com o ultrassom, ou naqueles casos que a gente chamou e vai denominar de alto risco. Seja um alto risco familiar, paciente com histórico importante de câncer de mama, um alto risco genético, aquela paciente que tem uma mutação que aumenta a chance dela ter câncer de mama, Uhum. ou se ela tem um alto risco histológico, ela já teve uma lesão específica na mama que implica um risco para ela ao longo da vida maior, e a gente vai pedir a ressonância. E eu acho que uma coisa que é importante falar para as pessoas que estão escutando, que a mamografia, tanto a mamografia quanto o ultrassom, quanto a ressonância, às vezes isso gera um pouco de dúvida. Elas vão indicar um alto grau de suspeição em relação a uma lesão que ela detecta, e a partir daí a gente vai ter que investigar. A investigação que vai confirmar o diagnóstico de câncer ou não, excluir, é feita através de uma biópsia de mama. A Uhum. biópsia, na grande maioria das vezes, é realizada de maneira ambulatorial, então a paciente
consegue entrar e sair como se fosse fazer um exame mesmo. É feita uma anestesia local na mama e é realizado através de um pequeno corte, essa extração de um pedacinho daquele nódulo para que ele possa ser analisado. É um exame que é um pouco desconfortável, mas a grande maioria das pacientes consegue tolerar bem a realização do exame. Então, qualquer exame de imagem vai trazer uma suspeita para a gente. E aí, a importância de ficar atenta ao resultado do seu exame, discutir com o seu médico, o BIRADS-3 principalmente para cima, como o Rafael falou, e aí a gente vai partir para a biópsia para ter certeza do que está acontecendo. Tá certo. Tem uma paciente, uma moça que nos assiste, que perguntou o seguinte: ela fez um exame chamado termografia e ela queria saber se ele realmente é eficiente para o diagnóstico. O exame da termografia, ele não costuma ser recomendado, principalmente como método de rastreamento para câncer de mama, tá? Ele pode ser utilizado em algumas situações muito específicas, mas de maneira geral, esses outros métodos que eu já comentei, o ultrassom, a ressonância, acrescentar o Doppler no ultrassom, vai trazer resultados até mais eficientes do que a termografia. Então, é um exame que, de maneira geral, a gente não costuma recomendar. Tá certo. Rafael, Posso só falar uma coisinha, Carol? Desculpa. claro. Concordo com a Eda, mas da termografia é curioso um fato, né? A gente não recomenda porque no SUS não tem acesso, não existe, e também não está no rol da ANS, os planos de saúde não. Mas para que serve esses exames de rastreio, né? Nada mais é do que para analisar a probabilidade de existir alguma coisa que nos leva à biópsia. Então, eu quero dizer o seguinte: se eventualmente um paciente ganha de presente uma termografia, e aí ele acaba fazendo esse exame, ele pode detectar uma alteração ali por uma questão de ondas de calor da localidade e pode eventualmente vir assim. Está saindo uns trabalhos recentes usando termografia como screening e ele é mais barato. Eu não, como a medicina é tão rápida e é uma ciência de verdades super transitórias, eu não duvido ano que vem talvez um pouco precoce, mas daqui a um tempo a gente está conversando aqui e falando um pouco de termografia. Ela tem umas vantagens, ao meu ver. É muito fácil de realizar o teste, né? Ele tem aparelhos móveis, pequenos, o próprio médico pode analisar, pode avaliar. Eu estudei pouco sobre isso, mas eu acho que tem algo aí. Acho que ainda a gente depender de aparelhos de raio-x, de ondas de raio-x, mamografia, é um pouco rudimentar, né? Um pouco ainda, acho que é um pouco old school. Funciona, é maravilhoso, minha esposa faz, minha mulher faz, meus pacientes têm que fazer. Porém, é algo que já tem bastante tempo. Acho que a tecnologia que a gente tem hoje grita por alguma coisa mais prática, né? Tenho certeza que se a Eda tivesse uma coisa no consultório dela rápida, fácil de fazer, seria excelente, né? Assim como eu também gostaria. Mas só para falar um pouquinho. E complementando isso que você falou, muitas pacientes têm desconforto durante a realização do exame da mamografia, né? Entra bem no contexto do que você falou. E elas até perguntam: ai, doutora, eu não posso substituir a mamografia, fazer ultrassom, existe algum outro método? E eu acho que a gente tem que mesmo ir para frente, evoluir, tentar achar coisas mais legais e mais confortáveis para os pacientes. Mas no momento, atualmente, hoje, em outubro de 22, a gente não tem ainda. Tá certo. E, gente, o Natan está perguntando aqui se é possível um homem ter câncer de mama. Possível. Já tratei alguns já. Possível, raro, 1% acontece, mas pode acontecer. Pode acontecer. Não tem nenhum screening apropriado para isso, não deve ter nenhum exame que a gente não tem que fazer mamografia, coisa do tipo, mas é possível. E geralmente, como é que é percebido? O próprio paciente nota isso. Ele percebe uma nodulação na região e pode eventualmente ter alguma coisa associada do ponto de vista clínico. Os dois casos que eu tive foram bem semelhantes, recentes, que a gente tratou, foram de pacientes, inclusive um era um paciente que não tinha hormônio positivo, era um triplo negativo, e o outro um hormônio positivo. Ele faz uso como as pacientes. Esse paciente usa tamoxifeno depois da químio,
tudo bem semelhante. Costuma ser, pode ter um comportamento agressivo habitualmente, então, é muito semelhante depois do ponto de vista clínico, como que a gente vai nortear o tratamento das mulheres, sabe? Mas tem um comportamento mais agressivo, mas pode acontecer sim. Tá certo. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: o prolactinoma com prolactina alta que não abaixa com carbergolina, ele pode desencadear câncer de mama? Não existe relação. Não sei, Eda sabe alguma coisa, mas eu desconheço qualquer relação entre. O prolactinoma é um tumor da hipófise que vai produzir esse hormônio da prolactina, que vai trazer algumas características clínicas que podem trazer repercussão na mama da paciente. Por exemplo, o fluxo mamilar, de maneira geral, é esbranquiçado, que lembra mesmo o leite. É um sinal e sintoma que a paciente pode sentir, que às vezes a gente pode confundir, por exemplo, com o fluxo mamilar hialino ou fluxo mamilar sanguinolento, que aí seriam realmente situações suspeitas para câncer de mama. Mas o tratamento, como foi citado, um dos tratamentos é o uso da cabergolina, e o fato de responder ou não com a cabergolina não interfere no risco de câncer de mama daquela mulher. Não aumenta e também não diminui. Então, independente dessa questão do prolactinoma, deve continuar fazendo os exames de rotina. Excelente. E quem que deve fazer mastectomia profilática? Profilático, pessoal, é assim, preventivo. Você tirar a mama antes de ter o diagnóstico de um câncer. É uma pergunta complexa para responder de maneira geral. Vou tentar falar um pouquinho, Rafael, completa alguma coisa aí se eu esquecer. A indicação mais clássica são para aquelas mulheres portadoras de mutações genéticas, tem uma alteração no DNA daquelas mulheres que aumenta muito o risco de câncer de mama na vida delas. A mais comum, por exemplo, é a mutação do gene BRCA1 e BRCA2. E se a gente detecta essa mutação, a mulher pode optar por fazer a mastectomia, que é a retirada de toda a glândula mamária, para reduzir de maneira importante o risco dela desenvolver câncer de mama. Existem outras síndromes genéticas que vão entrar nesse mesmo contexto. E em algumas pacientes que já tiveram câncer de mama, após uma avaliação individualizada, ela pode optar, junto com a equipe que está acompanhando, por fazer a mastectomia, por exemplo, da mama contralateral. Mastectomia profilática ou mastectomia redutora de risco, já que ela já teve aí um outro câncer. Mas individualizada essa conduta, principalmente para as pacientes que já tiveram câncer de mama. Eu concordo com tudo que a Ida falou. O ponto que é importante aqui, isso acho que ficou de uma maneira indiscriminada, muito associado a qualquer mutação genética, é igual a adenomastectomia profilática ou farectomia de ovários, eu acho que tem que ter um super cuidado, e a Ida colocou muito bem, da individualização, porque isso acho que veio da época ali da Angelina Jolie, que acabou vivendo isso, aí ficou uma... E o paciente, do ponto de vista psicológico, muitas vezes sente que a mastectomia é o tratamento melhor para o caso, que aquilo vai ter um resultado melhor, vai ficar livre daquela... Não é bem assim, né? De fato, não é bem assim. Eu acho que existem os... É uma cirurgia grande, é uma cirurgia... muitas mulheres se sentem mutiladas, e tem que ter um trabalho em conjunto psicológico importante. Então, eu pessoalmente, assim como aí tomando as minhas decisões clínicas, eu sempre sou favorável a ficar seguindo de perto, ressonância, alternando com outros exames, que usar o paciente de perto, do que acabar propondo, obviamente, junto com os mastologistas, mas, de fato, acho que os mastologistas ponderam muito melhor do que muitos clínicos, como no meu caso, que acaba achando que, de fato, cirurgia acaba resolvendo. Eu sei que não é bem isso, né, Ida? O dia após a mastectomia existe, né? Aproveitando esse gancho, né? O câncer de mama, ele pode voltar mesmo depois de operado e tratado? Pode voltar, a minoria dos casos, ainda bem,
mas pode voltar. E tem hoje, acho que na oncologia, de todas as especialidades, câncer de mama, sem dúvida alguma, na minha opinião, é o que mais teve avanço, o que mais tem novas armas para que a gente possa tratar os pacientes. Mas, infelizmente, pode. E isso a gente, quando fala de uma maneira geral, né, depende muito do estadiamento, ou seja, do estágio que estava a doença nesse momento, depende demais, é muito relacionado a isso, qual o subtipo, qual o nome, sobrenome, endereço, telefone do tumor. Mas posso dizer que hoje a gente consegue, quando opera, faz eventualmente algum tratamento oncológico, quimioterapia, opera, faz radioterapia, a gente fica aí números muito perto de 5% de recidiva. Então a gente está bem, assim, eu acredito. Esse 5%, Rafael, Geral, em né? quanto... Considerando aí na panela tudo, Carol, porque a maioria é precoce e considerando localmente avançado, onde a gente tem linfonodo positivo. Mas a gente hoje mudou um pouco como a gente pratica a oncologia de, sei lá, 5 anos atrás. Hoje, neoadjuvância, por exemplo, que é a quimioterapia antes da cirurgia, para tumor HER2 positivo e tumor triplo negativo, está super... todo mundo sabe disso, é prática nossa do dia a dia. Coisa que muito pouco tempo atrás não era. E hoje a gente sabe que quando a gente tem uma resposta patológica completa, a chance de ter resolvido esse problema é gigante, super alta, na hora da cirurgia. Então, ontem até saiu um paper muito interessante, às vezes provavelmente até chegou nos grupos dos mastologistas de piada dos oncologistas com os mastologistas. Saiu um paper, um fase 2 ainda. Olha lá, hein? Não, mas eu não acredito neles, viu, Ieda? Tô com você, mas tô brincando. É um fase 2 braço único, saiu no Lancet, saiu ontem. Eles pegaram pacientes triplo negativo e HER2 positivo e deram quimioterapia neoadjuvante. E fizeram biópsia. As pacientes que tiveram resposta completa depois da quimio, por biópsia, eles acompanharam, não fizeram cirurgia. Nenhuma teve recidiva. Então começa a piadinha do que daqui a pouco um mastologista não vai ter o que fazer. Que é uma brincadeira. Sempre tem essa gozação. Eu lembro quando eu fazia residência, o Buzaide soltava essa piada há 10 anos atrás. E hoje esse paper saiu. Curioso. E Rafael, já tá aqui, hein? Oi, Eda. Não, imagina. Que já que você falou sobre hormônio, né, positivo e hormônio negativo, tem uma pergunta aqui que diz o que isso significa e o que isso difere no diagnóstico do câncer. Basicamente, o que significa o que é o combustível desse tumor. Esse tumor, ele é receptor hormonal positivo, ou seja, ele é o hormônio estrogênio, no caso, progesterona, ali ele contribui para que aquele tumor continue andando, é um combustível para esse tumor. A outra questão, o que isso diferencia? Pode diferenciar um pouco características do tumor, do tipo de que recidiva. Tumores receptor hormonal positivo, muitas vezes eles são indolentes, eles eventualmente não respondem tão bem à quimioterapia, respondem melhor à hormonioterapia, e é muito importante para diferenciar o tratamento. Então, é muito comum os pacientes vão fazer quimioterapia ou vão na consulta do oncologista, fazem amizade com a colega do lado, de poltrona, e aí falam do tratamento, falam, doutor, meu tratamento é comprimido da minha outra paciente, porque cada câncer de mama tem a sua peculiaridade. Acho que uma grande divisão é o receptor hormonal positivo. Então, quando ele é receptor hormonal positivo, a gente dá um jeito de bloquear isso. Né? A gente usa algumas estratégias para que esse combustível seja cessado. Né? Tá certo. E, Ieda, é possível dizer quais são os principais sintomas do câncer de mama? O principal sintoma é a detecção de um nódulo, um abaulamento, ou a paciente fala, doutora, apareceu um caroço aqui na minha mama. Acho que esse é o sintoma principal. Outro, como eu já comentei, é o fluxo papilar, que é a saída de líquido pela papila, que é pelo mamilo da paciente. Esse fluxo ele é mais suspeito quando ele é transparente ou quando ele é sanguinolento. Outras alterações podem ser vermelhidão na pele da mama, que não vai embora, né? Não é que você bateu põe ali em algum lugar, não. É uma vermelhidão que permanece. Em alguns casos, a gente vê uma alteração
da textura da pele de toda a mama. Ela fica enrugada, grossa. A gente fala que tem o termo médico, inclusive, que lembra uma casca de laranja, né? Ela fica com aquele aspecto inchado, edemaciado, cheio de pontinhos. Outros sintomas também, a gente pode palpar esse carocinho, ao invés de ser na mama, na região da axila, né? Também pode ser uma manifestação inicial para a paciente ficar atenta para um câncer de mama. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar alguma aula, o que a paciente pode sentir quando tem um câncer de mama? Nada. Ela pode ter nenhum dos sintomas que eu falei há pouco e ela está com um câncer de mama. Então, daí que entra, falando mais uma vez, o papel de manter a sua rotina em dia, fazer os exames, porque a gente pode detectar os tumores em uma fase pré-clínica, que a gente chama, que é antes dela trazer uma manifestação na paciente. Esse contexto todo é o contexto dessa palavra que a gente tanto fala no Outubro Rosa, que é rastreamento. Se fosse possível, gostaríamos de detectar todos os tumores na fase pré-clínica. Então, quando a paciente não tivesse nenhum sintoma, estava fazendo seus exames de rotina na consulta. Esse é um caso que não sentir dor é ruim, né? Porque como a pessoa não sente dor, ela acaba não procurando, muitas vezes, atendimento médico, né? Verdade. A cabeça do anestesista, hein? Tá vendo, né? E Eda, por que precisa operar a axila também? Já que você até citou aí de nódulos na axila, né? A mama, um tumor de mama, ele pode caminhar para alguns outros lugares do corpo. E quando isso acontece, a gente chama de metástase, pode ser sistêmica ou local. E a gente tem a drenagem linfática, que vão para os gânglios axilares, ou popularmente chamado de ínguas, que ficam aqui na região da axila. Sempre deve ser incluído no exame físico da paciente, também avaliar a região da axila, para ver se tem alguma suspeita de que alguma célula tenha saído da mama e estacionado ali na axila. Quando a gente faz a cirurgia para câncer de mama, também é feita uma avaliação da região axilar, de maneira, praticamente todos os casos, para a gente entender. Isso vai ser muito importante para o Rafael quando ele for propor o tratamento complementar da paciente. A quimioterapia, quantas doses, não é isso? Qual tipo de quimioterapia vai nos guiar nesse sentido. A joia. E, Rafael, falando então mais uma vez em hormônio, tem uma pergunta aqui que é saber se o anticoncepcional ele aumenta o risco do câncer de mama. Aumenta. E aí dá pra gente entrar numa vasta seara filosófica que eu acho que não vale muito a pena. Acho que vale a pena a gente não dar muito olhar para as análises de subgrupo dos estudos. O ponto tem um estudo New England, publicado, sei lá, 3 anos atrás, se não me engano, mostra aumento de risco com contraceptivo. Outra série de casos de análise já mostravam isso, e do ponto de vista médico, fisiológico, faz todo sentido. Claro que isso tem todo sentido. Então, isso deve ser levado em conta. Muitas vezes a gente fica esperando algum estudo mostrar uma determinada coisa, mas a fisiologia ela é óbvia, a gente tem que levar isso em consideração. Então, a resposta é sim, aumenta. Tá certo. E tirar os ovários previne câncer de mama? Depende, pode prevenir, a gente até pode utilizar, Carol, muitas vezes a gente usa em pacientes jovens, quando é tumor de alto risco, receptor hormonal positivo, às vezes a gente não tira o ovário, mas a gente pode dar vai lá, bloqueia lá em cima, no hipotálamo, na hipófise, o LH-RH, e aí a paciente entra numa menopausa induzida. Então, do ponto de vista teórico, a retirada do ovário, sim, ela pode diminuir a eficácia. A gente não faz isso. Não gosto de generalizar, né? Sempre pode ter um caso que eventualmente a gente necessite fazer oforectomia. Mas não é utilizado isso na nossa prática, retirar o ovário para
para eventualmente fazer. O que a gente acaba fazendo? A gente usa análogo de LHRH ou agonista de LHRH para que isso impeça ali o funcionamento dos ovários. Tem duas funções. A gente pode utilizar isso como tratamento hormonoterápico, de fato, para você diminuir ali a produção de estrógeno, progesterona, barra outros, esses dois principalmente, juntamente do tamoxifeno ou dos inibidores de aromatase, que são as duas grandes classes, principalmente mulheres que menstruam, que acabam tendo um risco mais elevado. E existe um outro estudo, um estudo que chama POINS, que avaliou isso numa população fértil como um objetivo de proteção ovariana, de folículos ovarianos, né, para que a mulher não perca ali a capacidade fértil dela na quimioterapia. Tá certo. Ieda, tem uma pergunta para você. Por que algumas mulheres elas podem fazer a reconstrução de mama imediatamente após a mastectomia e outras têm que esperar? De maneira geral, falando globalmente, todas as mulheres podem fazer a reconstrução imediata, que é quando a gente usa o termo, que é no mesmo momento da mastectomia. É importante falar que a reconstrução de mama, geralmente ela é feita em mais de uma etapa, então a gente sempre pretende e oferece para a paciente que ela faça no mesmo momento da cirurgia. A gente sabe que a mastectomia é uma cirurgia muito mutiladora, ela traz o benefício aí de buscar a cura da doença, mas ela traz outras questões de autoestima para a mulher, questões psicológicas, então sempre que possível reconstruir a mama no mesmo momento. De contraindicação relativa, a gente tem que evitar reconstruir em casos em que o tumor é muito avançado e que isso possa trazer um impacto para a paciente. São naqueles casos mais específicos, carcinomas inflamatórios. Fora esses casos, todo mundo poderia. O que acontece é que a gente tem que lembrar que a reconstrução de mama é uma cirurgia grande e vai, no mínimo, dobrar o procedimento da paciente. Você que é anestesista sabe que a gente demora um tempo X para fazer o tratamento cirúrgico do câncer de mama, e aí geralmente mais um X ou mais 2X de tempo cirúrgico. E se aquela paciente tem muitas comorbidades, tem um risco cirúrgico elevado, o mais interessante para ela seria fazer a cirurgia mais rápida possível, com menor riscos. Então, em alguns casos, mas sempre discutindo aí na equipe multidisciplinar, vamos conversar com a equipe da anestesia, fazer uma avaliação pré-operatória bem feita, entender em que contexto aquela paciente está, pode-se, por estratégia, no sentido de diminuir o risco da paciente, fazer isso em 2 tempos. E aí a gente chama de a reconstrução mamária tardia, onde a paciente vai tratar o tumor dela, depois vai fazer a quimioterapia, vai consolidar o tratamento com a radioterapia, e aí espera-se um período pelo menos de 6 meses depois do término da radioterapia, para poder partir para a segunda etapa, que seria a reconstrução mamária tardia. Tá joia. Tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte, uma pessoa diz que ela tem histórico, né, de câncer de mama na família, e que mesmo mudando os hábitos, quais seriam as chances dela ter câncer de mama também? E se a dieta conta muito nesse aspecto? Vamos lá. Risco genético pode surpreender algumas pessoas, mas é a minoria dos casos. 5 a 10% dos casos é o número atual que a gente está usando. Isso, quando eu era residente, talvez usava coisa perto de 30%, caiu para 20%, 15%, aí falava assim, agora 5 e 10%. O último, vi recentemente isso por conta de uma aula que eu acabei dando. A minoria, ou seja, e os outros fatores? Uso de anticoncepcional, que a gente falou aqui, obesidade, tudo isso pode estar presente. Agora, qual que é o grande ponto aqui? Você tem que tomar um certo cuidado, isso tem que ser óbvio, uma autorresponsabilidade, a mulher tem que saber que isso cerca. Eu gostei muito de uma definição recente que eu assisti numa aula, que qual é a paciente que deve, por exemplo, checar teste genético? Tem os critérios que caem na prova de título,
que a gente responde, que muda toda hora, inclusive. Agora, na minha opinião, dependendo da história familiar, se as pessoas têm possibilidade de testar, deveriam testar, né? Existe essa possibilidade, a melhor coisa é toda mulher testar, se fosse possível isso. Óbvio que a gente vive em realidades distintas. Uhum. Se eu não tenho nada, eu estou livre, eu ganhei um waiver e estou livre de câncer de mama? Não tá livre de câncer de mama. Então, isso acho que constitui ali como tá no radar dessa paciente. Ah, Rafael, mas eu parei de... Eu me alimento bem, pratico atividade física, durmo bem, meu intestino funciona bem, tá tudo ótimo, meu estresse é ok, eu me alimento super bem. Por que eu tive câncer de mama? Não sei. Não sei por quê. Agora, eu tenho absoluta certeza que uma paciente com esse perfil, com esse shape todo, ela vai encarar o tratamento de uma maneira muito melhor do que se ela não tivesse feito absolutamente nada disso, né? Esse é um ponto que a gente tem sempre que balancear. A gente não tem garantias na medicina, infelizmente, né? A gente sofre com isso. Nós gostaríamos de poder dar essas garantias, mas não nos isenta, né, da responsabilidade. Sim. Tem uma pergunta aqui da Prima Condes, que ela diz o seguinte, que para quem já teve câncer de mama e apareceu um cisto, ele pode virar uma doença maligna? Se está bem documentado que essa lesão que ela tem agora trata-se de um cisto, ele não tem a capacidade de se transformar em uma lesão maligna. O que a gente sempre tem que lembrar é que ao redor daquele cisto, ela continua tendo mama e aquela mama está sob um risco ou habitual ou aumentado, de acordo com o histórico da paciente, para desenvolver um câncer de mama. Então, a princípio, os cistos são benignos e eles não têm a capacidade de se transformar em câncer de mama. Tá certo. Rafael tocou num ponto muito importante aqui, que é a maneira como a paciente vai depois encarar o tratamento, né? Então, eu tenho comentários que acabam perguntando justamente isso. Como ajudar uma pessoa que tem câncer de mama? Quais palavras certas, que pode motivá-la a encarar aí o que tem pela frente? Isso daí também é uma ótima pergunta. E eu vou ser sincero, a minha resposta depende. Eu não tenho uma resposta tão pronta, mas que eu gosto de fazer com meus pacientes. Quando depende, a gente é parecido, mas nunca é igual, né? O ser humano é gozado. Então, cada paciente tem uma reação muito peculiar. Eu acho que um ponto importante aqui é estar cercado de gente em volta, que pessoas do time familiar, né? Pessoas do seu convívio que te queiram bem, isso é fundamental. Ter uma relação médico-paciente gigante é mais do que fundamental. Isso eu falo, os pacientes muitas vezes me falam, doutor, eu estou no SUS, eu não tenho oportunidade. Tem. Se você briga pelo seu direito, você está pedindo o direito de ser bem tratado, atendido, e às vezes não dá médico, acontece, mas luta por isso. Acho que é importante ter uma relação médico-paciente fundamental. A outra coisa que eu gosto bastante de falar para os pacientes é como que a gente vai fazer um projeto? Vamos supor que se você quer almeja algo na carreira, uma das coisas que a gente faz? A gente modela algumas pessoas, né? Você vê uma pessoa que teve sucesso, o que ela fez, então, ouvir outros pacientes, que é uma coisa que no Brasil a gente acho que não fala tanto disso, nos Estados Unidos é muito forte essa questão do patient advocacy. Se cercar de pacientes, histórias parecidas, pessoas parecidas com a sua e que tiveram superação e que como é que foram os desafios. Tem coisa que os pacientes me perguntam, por mais eu sou oncologista, faço muito câncer de mama, mas eu não sei a resposta, eu nunca tive câncer de mama. Mas os pacientes sabem. E muitas conexões não vão se conectar comigo. Eu posso dar 1000 conselhos, mas eu nunca tive mama. Eu vou falar da radioterapia, da radiodermite, mas ainda não é igual. Mas ela ouviu alguém que teve, se conecta mais. Eu gosto sempre de trazer pessoas para isso. E a outra coisa que eu sempre pergunto é, tudo tem um porquê na nossa vida. Agora, por que teve esse câncer? Não sei porquê. Às vezes, a maioria das vezes a gente vai chegar, tem um paper, acho que na Nature, na Science, dizendo que a maior causa do câncer é o acaso. Ou seja, ninguém sabe o que causou o câncer muitas vezes. Mas teve. Você vai sair a mesma pessoa do que você entrou? Será que vai ser a mesma pessoa? A gente tem que fazer essa provocação, se autoprovocar,
e nós médicos, acho que a gente tem função de provocar o paciente, né? Para que ele chegue ajudá-lo nessa conclusão. E pegar uma carona com eles e aprender também, né? Sem dúvida alguma, é uma boa estratégia sempre. Acho que a criação de uma rede de pacientes, né? Também para aquela situação, experiências, enfim, também é muito importante. E eu acho que, só para complementar, essa pergunta foi muito boa. E realmente, não tem como a gente dar o norte, assim, você pode falar tais palavras e você não pode falar tais palavras. Mas eu acho que, na dúvida, o que você precisa fazer é estar lá. Esteja lá do lado da paciente, escute. Você não, muitas vezes não precisa falar. Você pode estar lá só para escutar. E isso já vai ajudar de uma maneira que ninguém vai conseguir medir. E eu acho que a rede de apoio é fundamental, né? A gente vê completamente a diferença daquelas pacientes que têm uma rede de apoio, se tem família ou amigos, amigas que estão lá, são pacientes que vão muito melhor ao longo do tratamento. Ótimo. Agora tem uma pergunta um pouco mais objetiva. É uma pessoa que nos assiste, que tem 49 anos. Ela diz que fez 14 sessões de quimioterapia e ela ainda não menstruou. E ela quer saber se ainda vai ter menstruação. Se é possível saber isso. Bom, a gente pode pedir alguns exames para analisar se tem ainda possibilidade. Qual a idade dela mesmo? Desculpa. 49. Eu desculpa, assim, eu acho improvável, mas, de novo, precisa analisar melhor. Acho improvável. E você me corrige, por favor, aí. É isso mesmo. A maior chance é que ela não volte a menstruar, mas a gente não sabe quando que ela terminou a químio, então o tempo vai dar realmente essa resposta para a gente. A maioria das pacientes que retornam à menstruação seriam os primeiros 2 anos após o término da quimio. Se isso não aconteceu, a probabilidade vai caindo cada vez mais. Uhum. Tá ótimo. Eu queria saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, de mandar mais alguma mensagem para quem nos assiste. E aí, Eu acho que a nossa ideia com o Outubro Rosa é trazer conhecimento para a população geral, o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir, trazendo conhecimento sobre o que é o câncer de mama, sobre a importância de fazer de manter em dia a sua rotina de exames, já que é uma doença tão frequente, mas também trazer, de alguma forma, fazer parte de uma rede de apoio para essas pacientes que já tiveram câncer, para que todo mundo que esteja ao redor entenda um pouquinho mais aquilo que ela passou, está passando, e consiga, de alguma forma, ajudar. E eu acho que esses dias eu li um relato de uma paciente que foi muito legal, que o câncer de mama, se estiver presente na sua vida, que você se junte com pessoas legais, faça uma equipe, uma relação médico-paciente, todo mundo que está ali no hospital também vai poder te ajudar, para que você consiga tratar essa doença. E não fique, muitas vezes a gente acaba falando que a paciente tem que vencer o câncer. E, na verdade, ela vai se tornar uma pessoa diferente, ela vai ser uma pessoa diferente, vai aprender a conviver com tudo aquilo, né? Como qualquer ser humano, coisas boas ou coisas ruins que acontecem na nossa vida vai nos mudar. E que ela se sentiu com peso, porque todo mundo falava para ela que ela tinha a obrigação de vencer essa doença. Ela está bem, ela está ótima, mas que isso não seja um peso a mais. Então, que ela vai conviver com o diagnóstico que ela teve, que todo mundo que esteja ao redor dela possa ajudá-la. Demais. Eu tenho uma pergunta que me surgiu agora. A gente acaba vendo, né? Eu vejo na anestesia, eu anestesio pacientes muito jovens, né? Com câncer de mama, e eu
queria saber como é que fica o desejo da paciente de engravidar depois de ter tido um câncer. Como que isso normalmente é conduzido? Depende do caso um pouco, Carol, mas eu vou ser muito franco, e é particularidade minha, isso daí não acho que é nenhuma questão. Se a gente olhar a recomendação, ela é bem dura, tá? Quando que a paciente pode engravidar, a recomendação do ponto de vista técnico. Eu vou ser muito franco, eu tenho alguns casos de filhos de pós-quimioterapia no intervalo precoce. Eu tenho 3 filhos, eu sei que você tem vários também, Carol. E eu não sei da Ieda, mas a gente é uma grande oportunidade, sem dúvida alguma, é uma coisa que deve ser discutida com o paciente individualizado. Porque uma coisa, um cenário é um tumor super. Entende? O guideline ele facilita a vida de todo mundo, porque ele dá as respostas, mas isso não é adequado. Aqui é uma decisão ultra importante na vida dessa mulher. Então, individualizar e discutir caso a caso. É um tumor que é um tumor de baixo risco, ou seja, de recidiva, alto risco de recidiva, quanto tempo tenho depois, qual o tratamento de manutenção essa paciente precisou utilizar. Isso tudo tem que entrar na equação. E se mesmo com tudo, o desejo de ter um filho é gigantesco, isso seja exposto para o médico, porque se tomar uma conduta, tudo bem, a gente tem um risco aqui, mas é pequeno. Ok, vamos juntos, a gente está junto. Independente do desfile, vamos juntos. Acho que, agora, podar o desejo da maternidade, aí eu acho que não é o nosso papel, sabe, como médico. Eu concordo em tudo. Eu acho que a única coisa que não pode é engravidar durante a químio, ok? Depois a gente organiza e dá um jeito, se for o desejo da paciente. Bem colocado, tá? Bem colocado. Isso é bom evitar. Durante a químio. Eu vou dar uns minutinhos finais aqui para algumas perguntas que acabaram chegando. Uma delas é a seguinte: mamas densas têm mais probabilidade de câncer? Sim. A mama densa é um fator de risco intrínseco para câncer de mama. Algumas mulheres, até 30% das mulheres vão ter mama densa, isso aumenta um pouquinho o risco delas de câncer de mama. A gente, como médico que está acompanhando a paciente, tem que olhar para essa mama de uma maneira diferente, tá? E alguns estudos mostram que a gente, em algumas famílias, porque isso pode ser uma herança familiar, essa peculiaridade da mama, o único fator de risco, a gente não tinha mutação genética naquelas famílias, mas tinha uma história repetida de cânceres e um fator em comum que se encontrava eram as mamas densas. Então, temos que olhar um pouquinho diferente para essa mama, sim. E como que uma pessoa sabe se ela tem mama densa? O médico que examina a mama pode suspeitar, quando a gente acaba examinando muitas pacientes, a gente consegue, na maioria das vezes, diferenciar, mas através dos exames de imagem. Por exemplo, isso é padronizado em todos os laudos de mamografia. O primeiro item do laudo deve ser a característica da densidade da mama. Então, através do exame de imagem, isso consegue ser definido. Entendi. Tá joia. E tem um outro comentário aqui que havia chegado já há um tempo, de uma moça que disse que a prótese de silicone salvou a vida dela, que foi depois de colocar a prótese que ela sentiu o nódulo. Né? Então, algumas histórias também como essas, acho que podem acabar surgindo, né? Pode. Vou só botar um pouquinho de... Pode, mas não é para sentir, né? Como eu acho que super bem colocado pela Ieda, o mais comum é não sentir nada. O exame teria salvo a vida dela também, se tivesse feito uma mamografia, se tivesse feito, enfim, qualquer outra análise. Eu entendo que talvez ela seja jovem demais e tenha algum fator aqui que tenha ajudado, mas é só para a gente tirar um pouco aquela questão do que é necessário sentir para dizer que tem o diagnóstico, que é um pouco daquela questão do autoexame que a gente, só para a gente sempre fazer essa análise aí. Isso é um outro ponto, né? A gente começou falando sobre a partir de que idade as mulheres devem fazer a mamografia,
a partir de que idade elas podem fazer o autoexame da mama e o quanto isso é sensível no diagnóstico do câncer de mama? O autoexame, ele pode ser feito a partir de qualquer idade e a gente vai estimular que a paciente faça o autoexame com objetivos um pouco diferentes do que é o rastreamento mamário, para que ela conheça o seu corpo, para que ela possa detectar qualquer mínima diferença e ela vai ter muitos ganhos de ter todo esse conhecimento. O que a gente não pode, por exemplo, aqueles sinais e sintomas que a gente comentou, vão ser percebidos pela paciente no autoexame. O que a gente não pode, que acho que foi o que o Rafael quis falar, é usar o autoexame como o único método de acompanhamento dessa paciente. Ela deve fazer os seus exames, independente do autoexame vir negativo, por exemplo. E, novamente, naqueles tumores muito iniciais, ela vai detectar através do exame da mamografia. E ela vai na consulta do mastologista, do oncologista, nós vamos examinar a mama dela e nós não vamos perceber nada, não vai ter nenhuma diferença na mama dela. Então, o exame é fundamental nesses casos. Excelente. Você quer fazer algum comentário, Rafael? Não, eu concordo plenamente. A preocupação do autoexame, um pouco, é de que as mulheres muitas vezes vai ganhando uma certa segurança na realização do autoexame e acredita que aquilo está suficiente, não precisaria fazer mamografia ou ressonância. Outra coisa, a mamografia, ela é importante a gente até trazer uma outra discussão. Os 40 anos ainda é porque a Sociedade Brasileira de Mastologia, enfim, os mastologistas brigam bastante, porque eles têm um público de saúde de 50 anos, o que é super discutível mesmo. Então não pode fazer menos do que 40? Não, não é bem isso. Quando chega uma paciente no consultório da IEDA, que tem uma história familiar, contando que vários familiares tiveram mais jovens e tal, outros, não é que é proibido, não é a recomendação para começar o screening, mas a medicina ela é super dinâmica. Tem casos e casos, e pode ter casos da gente acabar pedindo algum exame aí antes de 40 anos. Então tá bom, pessoal. Acho que é isso. A mensagem é prevenir, né? Eu gostaria de agradecer vocês dois. Achei que foi ótimo. Tirei muitas dúvidas que eu também tinha. E eu espero que todo mundo tenha aproveitado muito, inclusive você, Ieda, e você, Rafael. Obrigada, foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Ieda. Obrigado a todo mundo. Adorei também. Gostei muito, sempre. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.